Eh, Hoje a gente vai falar um pouco não só sobre os principais anúncios de newcommerce, sobre os fins do fim das renovações em legacy, e a gente viu muitas perguntas também sobre alguns conceitos básicos sobre o newcommerce, então eu vou pedir até permissão, licença para vocês, sei que tem muita gente que já está super acostumada com o newcommerce, mas é importante a gente ter certeza que todas as dúvidas estão respondidas, que está tudo certo. O webinar vai ser gravado, vocês vão receber essa gravação depois no e-mail de agradecimento, ele já vai vir o vídeo para vocês, então não se preocupem, a Telecinics está cuidando de tudo. Vou colocar também alguns links aqui no chat, que acho que são importantes no decorrer da nossa apresentação, para a gente conversando, tá bom? Dúvidas, eu vou responder a maior parte das dúvidas, eu espero, aqui durante a apresentação, mas vocês têm acesso ao chat, então fiquem à vontade também para colocar as dúvidas no chat. A gente tem uma super equipe aqui da TD com a gente, então eles também, algumas perguntas eles podem ir respondendo, mas se não, eu vou respondendo aqui durante a apresentação, tá bom? Vou projetar a minha tela para vocês. Deixei aqui a legenda. E vamos lá. Vamos lá, gente. Espero que todos estejam vendo a minha tela. E eu gosto sempre, eu tenho os meus slides padrões, porque eu gosto sempre de agradecer vocês pela jornada, principalmente quem está na distribuição faz bastante tempo. A gente passou por uma jornada muito difícil, com muitas coisas acontecendo. Então, a gente começou lá no fim do Open, eu lembro quando eu cheguei e falei, então, pessoal, depois de mais de 20 anos, a gente finalmente vai acabar com o Open, e aí a gente teve uma série de sentimentos divididos, e realmente o foco sempre foi o CSP, né? E o CSP hoje, que muitas pessoas vendem, caso você já venda um CSP mais antigo, se você vende a partir de janeiro, a partir de 2022, provavelmente já é um NCE, mas o que a gente chama de CSP Legacy era o CSP antigo que vocês estavam acostumados a vender. E aí, por uma decisão global, a gente está mudando a plataforma CSP para melhor, né? Então a gente anunciou isso, acho que no finalzinho de 2021, que a gente ia lançar uma nova plataforma que é o Newcommerce. E aí a gente tem uma série de etapas que foram feitas até a gente chegar nesse anúncio de realmente fim da plataforma Legacy, tá? A gente vai falar um pouco ainda sobre as vantagens do newcommerce, a plataforma, as diferenças, mas de forma geral, é uma plataforma mais moderna, mais robusta e principalmente é uma plataforma em reais. Então, a gente sabe que existe a diferença do Azure, que ainda a lista de preço é em dólar, mas o billing é em reais, mas quando a gente olha para Modern Work, a gente já tem uma lista de preço em reais, né? E aí eu já quero começar a falar sobre isso, que quando a gente lançou essa lista de preço em reais, muita gente chegou para a Microsoft e falou: "Poxa, é uma lista super alta, a lista tá mais cara, o que que a gente faz? A gente preferia a lista em dólar". E, na verdade, é um comprometimento da Microsoft com o país, com o Brasil e com vocês parceiros. Por quê? É uma lista fixa em reais. O que que eu quero dizer com isso? Se o dólar for para R$ 10, se o dólar for para R$ 2, a Microsoft continua com essa mesma lista de preço. Então a gente para de ter oscilação. Agora a gente está num momento equilibrado, mas pensa que nem sempre vai ser assim, nem sempre foi assim. E a ideia da gente ter uma lista de preço fixa em reais é para que vocês tenham previsibilidade, os clientes tenham previsibilidade, todo mundo tenha previsibilidade de que a gente tem aquele valor fixo, independente das variações cambiais. Lívia, mas e se o dólar for para R$ 30? A gente vai continuar com essa mesma lista de preço. Nunca vai ter mudança de lista de preço? Vai ter, eventualmente vai ter uma lista de preço, tá. Vai ter uma mudança, a gente tem é o mesmo tipo de licença que a gente tem, é o mesmo price list que a gente tem, para alguns outros tipos de contrato que também são em reais. Então, de vez em quando, geralmente a cada 2 anos, geralmente a cada, enfim, a gente tem um aumento, mas claro que a gente sempre avisa antes, 90 dias de antecedência pelo menos. Tudo isso acontece de uma forma padronizada, avisada, então a gente perde aquela oscilação que a gente tinha, aquela insegurança que a gente tinha com o dólar, tá. Então no Newcommerce, a gente tem essa lista de preço em reais, que funciona super bem. Então em 2022, a gente anunciou a nova plataforma para vocês, anunciou o Newcommerce.
Muita gente preferiu continuar com a plataforma Legacy e continuar vendendo ali o seu CSP em dólar, na plataforma antiga e seguindo, tá. O que que acontece? A gente, foi faseando, então a primeira coisa que a gente fez foi acabar com os novos contratos em Legacy. Então a gente falou: "Pessoal, vamos acabar com os novos contratos de legacy". Então, novos contratos de legacy não podem ser feitos, todo novo contrato só vai ser com o newcommerce. A gente precisa cada vez mais unificar tudo no newcommerce, porque fica uma fatura só, uma plataforma só. A gente anunciou agora novas páginas de billing, de report. O newcommerce está ficando cada vez melhor, cada vez mais robusto, está ficando cada vez mais bacana. Então, assim, faz muito sentido a gente fazer essa migração. Então, a gente já tinha parado de permitir novos contratos em legacy. A gente só estava com as renovações. E agora, em julho, a gente anunciou que a partir de janeiro, as renovações em legacy não vão mais ser permitidas. Junto com esse anúncio, a gente também anunciou as migrações automáticas, que foi o que mais gerou confusão, o que mais gerou bagunça na cabeça de todo mundo, tá. Lívia, a pergunta que eu sempre ouço: "Como que eu migro uma assinatura para o newcommerce? Por onde eu começo? O que que eu faço?". O time da TD Cinex pode ajudar bastante vocês nisso, mas eu também coloquei aqui um link do Partner Center que tem todo o passo a passo, todo o detalhe de como fazer a migração de assinatura, o que que você faz, como que você faz. Esse aqui está em novo comércio, porque eu pus já o PTBR, mas se você preferir ver em inglês, só por NOS, e aí você já tem todo o artigo, mas aqui tem todo o passo a passo, o detalhamento, que aqui a gente ia se alongar muito se a gente fosse falar sobre isso. Mas está tudo aqui bonitinho, como que você faz essas migrações de assinatura para o newcommerce, tá? A gente também tem o handbook, que é um guia de newcommerce que tem todas as regras, tudo o que acontece no newcommerce, ele é super bacana também. Eu vou colocar o link, eu não sei se eu tenho o link do handbook fácil aqui para vocês. Tenho aqui, ó. Que também é o nosso guia, nossa referência de newcommerce. Então aqui dentro desse você faz o download, né, um guia, ele tem em inglês e espanhol, aí infelizmente a gente não tem ele em português, mas assim, ele tem um índice super completo, tem tudo que vocês precisam saber sobre newcommerce, todas as regras. Muita gente pergunta: "Como que eu faço pro rata? Como que eu não faço? Regras", todas aqui dentro, tá. Então aqui a gente tem dentro do handbook também uma informação bacana. Tá, então a gente tem vários materiais para isso. Então o que que a gente anunciou é que a partir de janeiro a gente vai ter o fim das renovações em legacy e migrações automáticas. Como que isso efetivamente vai funcionar? Eu vou até colocar aqui, porque a gente acabou mudando, né. Eh, Antes de eu falar das novas ofertas de acadêmicos. Como que vai funcionar? Renovei um contrato, eu ainda posso renovar em legacy. Renovei um contrato hoje, dia 9 de novembro, um contrato anual. Tá? Independente se é pagamento upfront ou pagamento mensal, que são as 2 modalidades que eu tenho dentro do newcommerce para contratos anuais. Ele é válido até 9 de novembro de 2024. Então, até 9 de novembro de 2024, o seu cliente vai continuar no Legacy, ninguém vai mexer nele, vai estar tudo certo, vai estar tudo incrível. Só que 9 de novembro de 2024, você não vai mais poder renovar em Legacy, porque a partir de janeiro a gente já não tem mais renovações em Legacy. Então, se você não renovar em e-commerce, até para o seu cliente não ficar sem licenciamento, sem acessos, a Microsoft vai automaticamente migrar a assinatura dele da mesma forma como ela está. Da mesma forma, eu digo, com o mesmo tipo de compromisso mensal, anual ou de 3 anos, se for um contrato de Dynamics, e com o pagamento da forma como estava. Lívia, eu não quero que a Microsoft mexa nas minhas assinaturas, então é importante que você faça essa renovação já, ou essa migração já para o newcommerce, ou próximo da data de renovação, na data de expiração do contrato do seu cliente, ou antes. Vale sempre conversar com o seu cliente e falar: olha, a Microsoft não vai mais ter essa modalidade de contrato a partir de janeiro. O seu contrato tem a validade que ele tem de 1 ano, então assim, a Microsoft não vai pegar um contrato. Vou continuar no meu exemplo, que foi assinado hoje, dia 9 de novembro, e 1º de janeiro migrar esse contrato. A gente não vai fazer isso. É na expiração do contrato, na hora que o contrato for acabar, como não tem mais renovações em legacy,
a gente vai fazer essa renovação em Newcommerce. Lívia, eu não percebi, a Microsoft renovou, socorro, o que eu faço? Você cancela essa assinatura. E aí você cancela, e aí você decide, porque você vai ter que, de alguma forma, fazer essa renovação em Newcommerce, e aí da forma, mas às vezes o cliente pagou upfront, agora ele quer pagar em 12 vezes, e aí você faz as alterações necessárias. O que a gente sempre recomenda? Não deixe a Microsoft migrar por vocês. Migrem antes, conversem com seus clientes antes, expliquem que não é uma modalidade que vai existir a partir de janeiro, que sim, ele tem a validade do contrato dele até ele expirar, mas que na hora de renovar, a gente vai precisar mudar a modalidade, aí tem novas regras, como a do cancelamento, tem novas formas de fazer o contrato, a gente tem um contrato único, tem uma série de diferenciais dentro do Newcommerce, e além de tudo isso, a gente tem um preço diferente, que é um preço fixo em reais. Tá? Então, isso é super importante. Lívia, quer dizer que até dia 31 de dezembro eu posso renovar em Legacy? É super arriscado, mas ainda pode. Então, você ainda pode fazer renovações em Legacy até janeiro. E essa renovação vai ter a duração que o contrato tiver e vai durar o tempo que ela tiver que durar, tá? A gente só vai fazer migrações automáticas a partir de janeiro, na data de aniversário, tá bom? Isso é uma coisa. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está. Enfim, a gente, na verdade, quer garantir que os clientes não vão ficar sem licenciamento. Então, assim, a gente realmente quer que ninguém seja prejudicado, tá? Reforçando, mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu falo, mas é muito importante, a gente vai fazer a renovação no mesmo plano de billing e com a mesma quantidade de seats da migração legacy. Então, se o seu cliente quer fazer um aumento, uma redução, qualquer coisa, é muito importante que vocês não deixem que a gente faça isso automaticamente, que vocês façam, tá? Então, qual que é a recomendação que a gente faz para vocês? Que vocês já comecem a falar com os clientes de vocês, que vocês já comecem a entender que se você não está acostumado com o Newcommerce, se você só estava ainda renovando em Legacy, o que eu acho bem difícil, porque todo novo contrato tem que ser em Newcommerce, então tenho certeza que seus novos contratos, alguma coisa já está em Newcommerce. Então, assim, se familiarize com a plataforma Newcommerce, começa a conversar com o seu cliente e começa a fazer esse planejamento, tá bom? Lívia, mas tem um monte de oferta que ainda só tem no Legacy, como Academic, Non-Profit, Gov. Sim, a Microsoft tinha anunciado que em novembro agora, a gente iria ter todas elas em Newcommerce, então elas entrariam na mesma regra de janeiro, eu até corrigi aqui, porque isso aqui é do anúncio antigo, na mesma regra de janeiro de migrações automáticas. A gente teve um delay desse anúncio, então agora em outubro, no Partner Center Announcements, aliás, eu sei que é chatinho, eu sei que é complicado, mas eu faço isso, eu recomendo que todo mundo faça isso. Olhem sempre os Partner Center Announcements, sempre tem muito anúncio bacana no Partner Center. É a forma mais rápida e mais fácil de vocês ficarem atualizados de tudo que está acontecendo. Então, a gente tem sempre muitos anúncios e bem detalhados dentro do Partner Center. Em outubro, a gente anunciou que, ouvindo muitos feedbacks de parceiros, a gente não iria publicar nesse momento essas ofertas de governo, de acadêmico, algumas ofertas, essas ofertas que estariam previstas para serem em Newcommerce em novembro, vão ser publicadas só em janeiro. Lívia, mas se vocês vão publicar em janeiro no Newcommerce, como que vai funcionar a migração automática delas? Vai começar só a partir de julho, tá? Então, essas ofertas que ainda não tem no Newcommerce, vocês continuam vendendo em Legacy. Essas ofertas de acadêmico, de Gov, Non-Profit, elas vão ser lançadas em janeiro, então a partir de janeiro vocês vão conseguir vendê-las em Newcommerce, e aí, claro, a gente vai começar a migração automática a partir de julho, tá? O que acontece? A gente toda hora, tirando essas, a gente tem algumas ofertas que ainda estão no Legacy, e toda hora elas aparecem, ou toda hora não, mas de vez em quando elas vão aparecendo no Newcommerce. A gente tem uma tabelinha de ofertas, também está dentro do Partner Center, se der tempo eu coloco aqui, se não depois a gente manda junto naquele e-mail todos os links. A gente
toda hora eu recomendo que, assim, olhem as tabelas de preço, olhem os produtos que estão em Legacy, os produtos que estão em Newcommerce. Se o produto não tem em Newcommerce, só tem em Legacy, você vai comercializar ele em Legacy. Se esse produto já está em Newcommerce, você precisa migrar em Newcommerce. Lívia, mas eu tenho um contrato de 3 anos de Dynamics no Legacy. O que que acontece? Mesma coisa, a gente altamente recomenda que você proativamente faça essa migração, mas a gente só vai fazer a migração automática depois que os 3 anos acabarem, tá. Então a gente não vai fazer essa migração antes, então se é um contrato de 3 anos, a gente vai esperar os 3 anos, tá bom? Aqui é quando a gente lançou o Newcommerce, então, todos os lançamentos que a gente fez, as principais diferenças do período de cobrança, que a data era até o 8º dia de fatura. Então, a gente fez todos esses lançamentos em janeiro para que vocês conseguissem, se programar, tá. Agora, cancelamento, isso aqui é importante, para quem ainda não está familiarizado com o Newcommerce. Pensando em peeling, opções de cobranças, quais são as diferenças que a gente tem? Hoje no Legacy, hoje não, porque o Legacy já está acabando, mas no Legacy a gente tinha 1 ano e 3 anos, 3 anos só para o Dynamics, tá? E aí, por mais que você tinha 1 ano com pagamento mensal, era um contrato de 1 ano. No Newcommerce não. No Newcommerce a gente tem sim a opção de mensal. Então é um contrato de 1 mês. É um pouco mais caro? É um pouco mais caro, mas o cliente tem essa opção. Então ele continua tendo a opção de pagar, de fazer um contrato de 3 anos, por enquanto só em Dynamics, quem sabe em breve a gente não tenha para outros para outros workloads, mas a gente continua tendo a opção de 1 ano com pagamento mensal, 1 ano com pagamento upfront, e o NCE traz essa vantagem de você ter um contrato mensal, um contrato de 1 mês só. Que, claro, serve para alguns clientes que têm cenários específicos, mas também serve para alguns intermediários entre uma negociação e outra, que também é muito bacana, tá bom? Então, a gente tem aqui essa assinatura de 1 mês, aqui a gente está falando só de Modern Work, tá, pessoal? Não estamos falando de Azure, que a gente só está falando de City Based, tá? Só Modern Work aqui, tudo que é baseado em Cities. A gente tem essa assinatura de 1 mês, que permite que o cliente, como ela acaba em 1 mês, ele alterne todas a quantidade de Cities, as licenças, e ela é um pouco mais cara, tá? A gente continua tendo assinatura de 1 ano, com compromisso regular, e aí você pode comprar mensalmente ou antecipado, e a assinatura de 36 meses, que ele pode cobrar. Vocês podem cobrar do seu cliente mensal, anual ou os 3 anos adiantado. Isso também é uma diferença do Newcommerce que a gente não tinha, tá bom? O cliente pode sim combinar uma assinatura anual e mensal para o mesmo serviço, e eu consigo sim trocar uma assinatura mensal por uma anual. Lívia, mas e se o cliente quer pôr City no meio, quer tirar City, quer reduzir, quer colocar e etc. Redução de City é mais complicado. Se ele quer adicionar Cities, a gente vai ter todo um cálculo prorata. Como que eu sei todos os detalhes do prorata? Nesse handbook que eu mandei, você tem lá como adicionar Cities, como fazer esse cálculo, tem tudo isso bem detalhadinho, tem exemplos, como faz, como não faz. Eu acho que dentro do nosso portal Latam Partner One, eu tenho alguns treinamentos que eu já fiz com o Partner Center sobre como fazer, como que eu adiciono Cities, como que eu calculo, como que eu faço esse cálculo. Então é bem bacana, dá para fazer bastante coisa, mas é sempre bom ficar atento às regras, tá? Esse handbook é assim meu guia da vida, eu fico sempre com ele, eu recomendo que vocês, não dá para lê-lo todo de uma vez, mas é legal você ter como uma consulta, ele tem um índice bem bacana que dá para a gente fazer isso, tá bom? Um outro assunto que gera muita confusão são as renovações automáticas, pausa e cancelamento, tá? Pausa, cancelamento e renovação automática. Como que isso aqui vai funcionar, pessoal? São as regras do Newcommerce. Então, eu consigo fazer pausas no meu contrato. E para que serve a pausa? Geralmente, a gente pede a pausa quando um cliente não está pagando, alguma coisa, porque a gente não tem cancelamento. Então, você pausa o serviço dele para ele começar a te pagar, para você ter alguma coisa que você consiga fazer, mas você continua sendo cobrado, tá? A assinatura, ela fica desabilitada, o usuário não consegue acessar serviço, não consegue acessar arquivo, os administradores até conseguem acessar os dados até o encerramento do prazo, mas
os usuários não conseguem mais mexer, não ficam sem serviço, tá? Você pode reativar a qualquer momento, e o uso mais comum que a gente vê da pausa é isso: meu cliente parou de me cobrar. Porque lembra que, se eu tenho um contrato de 1 ano com pagamento de 12 vezes, se o cliente para de me pagar, eu não consigo cancelar essa assinatura. Se passou 7 dias, eu não consigo cancelar, vocês continuam sendo cobrados. Então, o que a gente sempre sugere é que vocês, façam essa pausa, tá? O cancelamento desculpa, aqui está até uma apresentação antiga, perdão, vou até corrigir aqui. Você tem um reembolso depois de 7 dias, era 72 horas no começo, mas a gente mudou para 168 horas. É super importante, eu vou até corrigir aqui na apresentação. É super importante isso, porque a gente não fala mais 7 dias, a gente fala 168 horas, porque a gente já teve casos do parceiro, do cliente querer cancelar, e ele tinha feito em um momento do dia, sei lá, acho que era 7 horas da manhã, e ele quis cancelar 10 horas da noite, depois de 7 dias, e não deu certo, tá? Então, assim, não dá certo, a gente pronto, aqui ó, corrigidinho na hora. São 168 horas, tá? Então, assim, não adianta. Depois disso, não tem o que fazer. A assinatura, ela não tem mais como ser cancelada. Então, assim, isso calha também no caso das renovações automáticas que a Microsoft fizer. Então, a Microsoft fez a renovação automática, eu não percebi, socorro. Calma, dá para você cancelar, você vai receber um reembolso proporcional e vai dar tudo certo, a assinatura vai ser cancelada, tá? Agora, se deu 168 horas e você não percebeu, a assinatura não consegue mais ser cancelada. Lívia, não tem nenhuma exceção? Olha, tem exceções. Então, assim, existe uma exceção que não passa pela gente, não passa pelo time local, não é a Lívia que aprova, não é o Dani que aprova, não é ninguém, não é a Tânia, não é a gente que aprova, é dentro do Partner Center. Vocês conseguem, pedir, enfim, alguma ajuda se, é uma compra que eu fiz de uma forma muito incorreta, assim, e a Microsoft que errou, ou então é uma compra duplicada que eu percebi aqui, teve uma mudança, então assim, o cliente estava mudando de um parceiro CSP para um outro e etc, assim, deu problema. Abre um chamado no Partner Center. Eles vão, deixa eu copiar aqui o caminho para o ticket. Aqui, tem um here, aqui. Vocês vão abrir aqui um ticket. Eles vão explicar, eles vão analisar o caso e eles vão aceitar ou declinar, tá? De novo, é uma coisa que não passa pelo nosso time local, mas vocês sempre podem tentar esta exceção, tá bom? Mas, de novo, é uma exceção que, para ser sincera, até hoje eu não vi nenhuma ser aprovada, porque, de novo, são critérios super específicos, mas, de novo, vale a pena tentar se você está nessa situação. Para não chegar nessa situação, o mais importante, olhe sempre as assinaturas, perceba se está em renovação automática, que, aliás, é o que a gente vai falar agora, e se ela for renovada automaticamente, a gente pega e cancela dentro desse prazo de 168 horas, tá? O que é a renovação automática? A renovação automática é mais uma funcionalidade aqui dentro do Newcommerce, tá? Dentro do Newcommerce, a gente tem essa opção de deixar habilitada ou desabilitada. A ideia de deixar habilitada é que você e o cliente tenham facilidade, que vocês não tenham nenhum problema, que vocês garantam sempre que o serviço vai ficar de pé. Você deixa ela habilitada, ela é automaticamente renovada e tudo vai dar certo, tá bom? O período de cancelamento de 168 horas recomeça assim que ela é automaticamente renovada. Lívia, eu não quero perder o controle, eu quero renovar, eu quero ter certeza. É só você deixar ela desativada, desabilitada. Você desabilita, desativa, só que você precisa ficar bem atento, porque essa assinatura ela não vai ser renovada automaticamente, você vai ter que ter uma ação, tá bom? E aí, gente, o que vai acontecer? Então, em janeiro, nós vamos migrar, a partir de janeiro, na data de expiração dos contratos, a gente vai migrar as renovações de Legacy para Newcommerce, porque não existe mais renovação em Legacy. Aqui são algumas das perguntas que a gente, que surgiram, né, para a gente. E assim, a diferença da Microsoft migrar e de vocês migrarem de novo. A gente vai migrar ela da forma como ela está na data de renovação, tá? E
dentro do Legacy, você tem termos e condições que não são as mesmas do Newcommerce. Então, a gente vai migrar da mesma forma, não vai adicionar seats, não vai retirar seats, a gente vai mudar, vai ter um novo preço, uma nova coisa. Então, a gente realmente encoraja que vocês conversem com o cliente, expliquem para eles e que vocês façam essa alteração antes para que eles não fiquem expostos para nenhum tipo de risco nessa transição para o Newcommerce, tá? E aí, de novo, todas as SKUs vão ser migradas, como eu falei, algumas a gente vai mudar e algumas a gente simplesmente vai aposentar. Quais são as que a gente vai aposentar? A gente tem um legacy offer que a gente chama de retirement guide, um guia de aposentadoria, mas geralmente são aquelas que estão com aquele DEPRE, né? É um guia com todas as listas que não vão ser renovadas e ofertas que a gente não vai migrar. Tá bom? É sempre legal vocês verem, eu vou passar o nome aqui, acho que o link não vou conseguir, porque eu estou sem ele fácil, mas depois até a gente, puxa, ficou grande aqui, a gente consegue mandar para vocês o link com todos, tá? Deixa eu só diminuir aqui a fonte, opa, ficou pequena aqui, deixa eu colocar ela média aqui, pronto, para mandar para vocês, mas vocês podem procurar esse Legacy Offer Retirement Guide, tá? É um nome feinho, mas assim, aqui a gente começa a conversar, tá bom? E aí você tem todas as ofertas que não serão migradas, tá? Os contratos de 3 anos, a gente já falou um pouco, eles já estão disponíveis para migração, a gente sempre recomenda que vocês façam essa migração o quanto antes, tá bom? E aí, de novo, exatamente em que momento vai ser feita? Ela vai ser a migração, e aí exatamente, né, que horas vai ser criada? Tá. A migração vai ser criada no último dia da subscrição Legacy, e ela vai ser executada um dia depois que ela acaba. Então, por exemplo, você tem um contrato que você fechou dia 17 de janeiro de 2023. 17 de janeiro de 2024 ela vai acabar, tá? Então, é super importante vocês olharem no Partner Center, porque dependendo do retorno da API, vai ter um time zone diferente, etc. Mas, assim, a gente vai colocar, você vai entrar lá no Partner Center, pegando esse exemplo, tá? Eu vou mostrar exatamente aqui, eu sei que é chatinho ver essas coisas, mas eu vou mostrar exatamente o que vocês vão ver, tá? A gente fez essa simulação aqui, eu fiz para vocês conseguirem exatamente ver como que vai ficar a view da API. Sei que é um pouco mais técnico para quem não mexe não mais técnico, mas mais chatinho para quem não mexe no Partner Center, mas só para vocês verem exatamente como que vai ficar. Então, ela fica esquedulada, tá? Então, você vai entrar no Partner Center dentro da API, e aí ela vai ter lá 17 de janeiro de 2024, ela vai ser esquedulada no dia 17 de janeiro para ser executada dia 18 de janeiro, meia-noite, tá? Que vai ser ali quando virar exatamente o dia depois. Então, é super importante que vocês também prestem atenção, porque se for a Microsoft fazendo, a gente vai fazer todas essas esquedulações e vocês vão conseguir acompanhar no Partner Center. Mas, de novo, a gente sempre recomenda que vocês façam sozinhos, tá? Li, Oi, desculpa te interromper, você imagina. estava compartilhando o Partner Center? Não, eu copiei e colei aqui No chat? no Tá. chat, como que vai É ficar a porque a sua tela APIzinha. pingou, por isso eu perguntei. Desculpa, não, imagina. Imagina. É que eu copiei e colei aqui, mas acho que vocês continuam vendo a tela? Sim. Bom. Eu só copiei e colei só como que fica bem a view mesmo, para todo mundo ver, para conseguir acompanhar. Mas é sempre assim, a gente esquedula no dia para ser executada no dia seguinte do fim da subscrição, tá bom? Eu consigo fazer um upgrade antes da data de renovação em Legacy? Então, a gente precisa fazer isso. Você consegue alterar a sua subscrição em Legacy e alterar ela e aumentar e fazer qualquer coisa antes da data de renovação, tá? Então, você consegue sim mexer nela, fazer tudo que você tem que fazer antes da renovação. Deu a data da renovação, a renovação tem que ser em Newcommerce, tá bom? Mas e se eu tenho várias subscrições em datas diferentes? Então, eu tenho meu cliente contoso e ele tem uma subscrição que expira em fevereiro, uma que expira em outubro, uma que expira em novembro, e aí? Cada subscrição vai ser renovada para Newcommerce na sua respectiva data, tá bom?
Tá, mas e se eu tenho várias subscrições e eu mesmo quero schedular a migração que nem a Microsoft está fazendo? Você também, obviamente, pode fazer isso. Você também pode fazer uma migração. Você, inclusive, consegue alinhar todas as datas finais dos seus contratos, até para simplificar esse gerenciamento e esse billing, né? Tem um nome para isso, chama eu não sei falar em português, é coterminosity em inglês, nem sei se existe coterminosidade, tá? Mas dá para fazer isso, dá para você schedular, dá para você deixar todas. Vou deixar um link que explica aqui como faz isso, tá? Desculpa, gente, muitos links, mas é porque assim, não dá para. É muita coisinha mesmo, é muito detalhe, mas é importante vocês saberem que dá para fazer isso, chama coterminosity, não tenho a menor ideia, vou aprender essa palavra em português, como que faz isso, mas assim, dá para você pegar todas, deixar na mesma data e você mesmo schedular, dá para fazer isso, tá? O link aqui, bem bacana para vocês mexerem, tá bom? A outra pergunta sobre migração que aparece bastante. Se um parceiro tem um cliente com 2 subscrições, que eu acabei de responder, né? Uma terminando em fevereiro, a outra terminando em março, dá para deixar com a mesma data de renovação. É exatamente esse link, dá para fazer, tá bom? Então, assim, essas são as principais coisas que acontecem. Vocês tinham feito várias perguntas, então eu tenho aqui também as perguntas que vocês fizeram, que vocês mandaram com antecedência. Na verdade, eram muitas perguntas, então o time da TD fez uma super gentileza de consolidar. Então, só para a gente recapitular, porque eu acho que as perguntas de vocês são um ótimo recap, tá? Quando exatamente vai ser o fim das renovações em Legacy? Vai ser em janeiro, mas a gente só vai terminar em janeiro, você não consegue mais renovar, mas o seu contrato está válido até o final dele, tá bom? Então, isso eu sempre reforço. O seu contrato ele é válido, a gente honra os contratos até o final. Então, se eu fiz uma renovação de Legacy mês passado, em outubro, até outubro do ano que vem, ela está válida, tá? Como que eu faço a transição do Legacy para o New Commerce? Tá o link aqui, bonitinho, com todos os detalhes, tá bom? Como que vai ser essa renovação para o Legacy de acordo com o plano mensal, anual, pagamento mensal, anual? O seu cliente pode escolher. Lembrando que o NCL tem mais opções, tá bom? Cancelamento, datas, cobranças, a gente falou aqui, o mais importante pessoal, cancelamento, 168 horas, depois não dá mais, e renovações automáticas. A gente já teve alguns casos de parceiros que, sem querer, deixaram a renovação automática ativada. O cliente mudou de contrato, a renovação automática continuou ativada, recomeçou a contagem, ninguém percebeu, depois de 7 dias, o parceiro teve que ficar com 1 ano nas costas. É o pior cenário possível. A gente até recomendamos, né, que o parceiro abrisse chamado para tentar pedir uma exceção. O time ainda está analisando, mas assim, é muito importante, a gente não quer ninguém prejudicado, então, por favor, fiquem sempre atentos, tá? Os principais impactos. É claro que no Commerce é uma plataforma melhor, mais moderna, tem um contrato único, tem uma série de vantagens do New Commerce, mas sim, a gente tem um preço diferente. Que, de novo, tem todas as suas vantagens de ser um preço fixo, um preço bacana, que a gente não vai mudar, que a gente garante que não vai mudar, que vai ficar ali bonitinho, mas a gente sim tem alguns impactos, por isso que essa conversa é importante. Como que eu explico? Já teve essa pergunta também. Como que eu explico para o cliente tudo isso? Como que eu monto um cenário competitivo? Nossa sugestão, a Telecinix consegue ajudar vocês nisso, eu também consigo. Faço uma explicação sobre as vantagens e diferenciais do New Commerce, porque sim, é uma plataforma mais moderna, a gente tem vantagens, tem diferenciais, a gente tem uma nova página de billing, de reporting, de downloads, tem muitas vantagens de plataforma, e explicar para ele que realmente é a nova forma. A partir de janeiro não tem mais como nem vocês, nem ninguém comercializar nenhuma outra forma de contrato que não seja o New Commerce, tá? E aí é claro que a gente tem todas as campanhas e uma série de coisas para estimular vocês, tá bom? De novo, os valores convertidos em reais, você sempre, quando você for fazer um cenário, você já consegue baixar a lista. É aquele valor e é aquele valor que vai ter, tá? Lembrando sempre que também é uma vantagem para você compartilhar com o seu cliente, não vai ter oscilação mensal. Então, o valor que ele fechar é aquele valor, tá? O momento ideal para fazer a mudança, que é outra, eu estou lendo as perguntas e respondendo. O momento ideal para realizar a mudança, a gente fala que é sempre o momento que for bacana para você e para o seu cliente. Então, conversa com ele, entende o budget dele, o fluxo de caixa dele, quando que para ele vai ser importante, quando que não vai, e a gente começa a fazer essa conversa. Lembrando sempre que a gente sugere que vocês não deixem para a última hora. Então, quanto antes, melhor, tá bom? Pergunta, Lívia, o que acontece com os clientes que não concordam com o término das licenças em Legacy?
A gente, infelizmente, não tem o que fazer, porque o contrato em Legacy dele vai expirar e não tem o que fazer, a gente não tem mais como vender outro tipo de contrato. Ele vai ter que ter um contrato em Newcommerce. A gente não tem o que fazer, não vai mais ter como renovar Legacy. A gente já nem tem como vender novos contratos em Legacy, tirando aquelas exceções de Gov, Non-Profit, Academic. Então, a maior parte das SKUs a gente só consegue vender em Newcommerce. A única coisa que a gente consegue fazer agora é renovar. Então, assim, se o cliente falar, olha, eu quero continuar com o Legacy para sempre, a partir de janeiro, claro, dado o final do contrato dele, ele não tem o que fazer. Lívia, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, qual que é o meu pior caso? Cara, no seu pior caso, você faz uma renovação agora em dezembro, para ele ficar até dezembro do ano que vem, para ele ter uma sobrevida. O que é ruim, vocês vão ficar sem rebate, ele vai ficar numa plataforma antiga, todos os novos incentivos, campanhas, tudo vai ser em cima de e-commerce. Então, assim, é um cenário péssimo. Mas ele tem uma sobrevida até dezembro do ano que vem. É muito ruim, mas, de novo, é uma sobrevida, porque vai chegar lá, ele vai ter que ir para o Newcommerce. Então, a gente está adiando o inevitável, né? Então, é realmente explicar todas as vantagens, tá bom? A migração automática vai se dar em qual compromisso, NCE mensal puro ou anual com pagamento mensal. A migração automática vai ser da forma como está. Então, dependendo da forma como está o cliente, a gente vai migrar igualzinho. Mesma quantidade de CITs, mesmo compromisso, tá bom? Competição com telcos, o que vai acontecer? As telcos também vão ter que vender NCE. E as telcos também vão ter essa price list em reais, tá bom? Então, assim, você vai ter a coterminidade. Obrigada, gente. Muito obrigada. Aprendi uma nova palavra. Vou até anotar, porque eu sempre falo essa palavra. Sim, as telcos também vão ter que seguir essa mesma regra e as telcos também terão exatamente a mesma lista de preço. Então, a gente até espera que a competição fica até um pouco mais bacana a partir de janeiro, que ninguém mais vai poder renovar em Legacy. Todo mundo vai ter que seguir as regras do Newcommerce, tanto de cancelamento quanto, enfim, de precificação, tá bom? Consigo ter vários CNPJs no mesmo tenant, acho que já responderam no chat. Por que a diferença de valor entre Legacy e e-commerce é tão alta? De novo, o Legacy era um preço baseado em dólar, o NCE já é uma price list em reais, fixa. E a gente sempre passa isso para o cliente dessa forma, que ele está protegido de qualquer variação, de qualquer coisa que possa acontecer, tá bom? O educacional permanecerá no CSP ou vai migrar? Vai migrar a partir de janeiro, tá bom? Como a gente falou. Que mais? Alguém me perguntou o número de sítio no perfil SMB e coterminidade. Nossa, eu tinha essa pergunta, essa palavra comigo, super bola, obrigada. Então, tem sim como fazer isso, tem aqui o link que explica certinho como que você junta todas e deixa ali dentro do mesmo final, tá bom? Gente, essas eram as perguntas que eu tinha prévias, eu vou pegar algumas perguntas aqui do chat. Eu não sei se o time da TD já respondeu alguma, mas eu vou tentar aqui, aí, pessoal, se for alguma com vocês, aí vocês me ajudem aqui. Existe algum ambiente que a gente pode simular a migração para apresentar o resultado numa conversa? Depende do que é simular a migração. Se for de preço, dá para você fazer essa simulação de preço e dá tudo bem. Agora, de vantagens, a gente sempre, e diferenciais, a gente sempre estimula que você faça uma apresentaçãozinha para os clientes, principalmente, que estão mais receosos, que estão com o pé atrás, que ainda não entenderam como é o Newcommerce, que a gente apresente todas as vantagens, os novos portais, os novos controles para ele, tá? Na mudança do mensal Legacy para o anual NCE, você tem que subir uma nova licença ou só mudar a modalidade de cobrança. Você tem que fazer a migração do contrato inteiro, tá? Você vai ter que fazer um novo contrato, tá bom? Dentro do Newcommerce. Consigo acrescentar licenças Legacy em contratos? Sim, você consegue mexer em tudo na sua licença Legacy antes da renovação e antes dela expirar. Então, aproveita para fazer tudo antes de dar a data, tá bom? Onde eu consigo a lista de diferenciais e benefícios do Newcommerce? A gente tem alguns materiais, dentro do Handbook tem algumas coisas, mas a gente tem umas apresentações bacanas dentro do Latam Partner One, mas eu vejo com as meninas se a gente também não coloca no e-mail para vocês, se não, pode pedir para a pessoa na TD Cinex que te atende, tá bom? Quando você diz renovar a Legacy ainda nesse ano, seria apenas para os planos anuais. Digo isso, pois até as licenças mensais têm um contrato de 1 ano. A diferença é a possibilidade de cancelamento. Então, lembra que no New... Isso, exato. No Legacy são os planos anuais. O Legacy não tem mensal.
Então, essa, na verdade, é uma grande diferença e um benefício do Newcommerce. Dentro do Legacy, você só tem 2 possibilidades. O contrato é sempre anual, mas você pode ter um pagamento mensal ou um pagamento one shot. Então, quando a gente diz esse ano, seria assim até no meio do contrato. Então, um contrato que você renovou, um contrato que vai renovar agora, ao invés de renovar em Legacy, você já renova em Newcommerce para já começar. O Newcommerce tem essa grande vantagem, que é um lançamento, que é um diferencial dele, que é o contrato mensal, tá? Que é de um mês só. E para a gente fazer a migração, a gente precisa cancelar as licenças em Legacy e contratar em NCE. Isso. Muitas vezes o cliente recebe 2 faturas, porque a gente não tem a opção de migrar, como a Microsoft vai fazer em janeiro. Então, o que vai acontecer em janeiro? O contrato dele vai acabar, né? Então, assim, já vai ter cancelado as licenças no Legacy, e aí, na hora de fazer um novo contrato, o novo contrato dele vai ser feito em NCE. Porque lembra que, como a partir de janeiro eu não tenho mais nenhum tipo de renovação, o contrato dele simplesmente vai acabar. E aí eu vou subir um novo contrato. Se o cliente receber 2 faturas e for um erro, a gente sempre pode pedir ajuda. Mas a ideia é que, por isso que a Microsoft está esquedulando para o dia e vai ser executado no dia depois que acabar o contrato, para a gente ter certeza que o contrato vai acabar, e aí vai ser feito um novo contrato para ele, já dentro do Newcommerce, tá? Eu sei que vai ser um período complicado, mas a gente está aqui para isso. Em janeiro, já dando spoiler para vocês, a gente vai ter um evento presencial com todos vocês lá no nosso auditório, para a gente falar um pouco sobre isso, falar sobre outras coisas de CSP. Vai ser um evento só para a gente falar sobre CSP, programa de parceiros, uma série de coisas, porque a gente sabe que quando começar a ter isso, a gente vai ter mais dúvidas surgindo, tá? Outras dúvidas que vocês tenham, procurem a Telecinics, me procurem. A gente tem muito material, de novo, eu mandei bastante coisa para vocês, acho que vale a pena dar uma lida com calma, olhar com calma. A data do evento já está marcada, eu pedi para eles avisarem o quanto antes, para que, principalmente quem vem de fora de São Paulo, consiga se programar. Eu acho que vai ser dia 11 de janeiro, mas o convite deve vir em breve, tá? Mas eu confirmo para você agora, porque já me mandaram aqui dentro da minha agenda. Eu pedi até para mandar antes, para quem vem de fora, 11 de janeiro não vai ser, deixa eu ver, peraí. 11 de janeiro, tá? E aí a gente vai mandar o convite o quanto antes para vocês conseguirem se programar. Vai ser um evento presencial, onde a gente vai falar de programa de parcerias, designações, todas essas coisas, tá bom? Vi mais gente querendo essa lista de diferenciais e benefícios do Newcommerce. Eu tinha uma apresentação só sobre isso, eu não sei se eu consigo pegar rápido, mas, de novo, dentro do handbook tem bastante coisa, e aí depois, se vocês quiserem, a gente combina com a TD Cinex, a gente pode fazer só um webinar aí, não precisa de 1 hora, uma meia horinha, só para a gente falar de benefícios do NCE, e aí nem sei se a gente não abre até para cliente final, para vocês conseguirem convidar alguns clientes, não sei se pode, estou prometendo coisa aqui, nem sei se pode, para a gente convidar alguns clientes, até para que eles também assistam e entendam os benefícios, ou a gente explica para vocês e depois vocês repassam, tá bom? Mas, de novo, entre ser um contrato só, você tem agora Microsoft Commercial Agreement, você não mais tem que, como se fala, você não tem que assinar mais um monte de contrato, você tem essa opção de mensal, as questões de renovação automática a gente entende como, enfim, como uma super vantagem, tem uma série de coisas. Gente, desculpa, eu vou projetar minha tela para vocês verem, porque o meu Copilot está funcionando. E aí meu Copilot está me avisando. Faltam 10 minutos para acabar sua reunião. Peça para o Copilot anotações e itens de ação para te ajudar a concluir as tarefas. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque o Copilot é muito maravilhoso. Opa, aqui não, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Cadê ele? Peraí, aqui não, olha eu quase fechando a reunião. Aqui, olha só que bonitinho que é o Copilot. Ele já está me avisando, meu Copilot está aqui, para quem nunca viu, Copilot dentro. Desculpa, eu sei que é sobre fim de Legacy, mas vou fazer o merchan do Copilot, porque ele mudou a minha vida, eu amo o Copilot. Então, ele me avisa quando está acabando a minha reunião, e aí eu consigo pedir para ele as anotações e os itens de ação, para ele me ajudar a concluir todas as tarefas que ficaram. Eu estava com as legendas ativadas, o Copilot vai me dar o transcript de tudo que eu falei, todas as ações, e ele ainda vai me dedurar, vai me falar se eu não respondi alguma pergunta de vocês, ele ainda vai me mandar isso e vai colocar uma ação para eu responder. Então, Copilot maravilhoso aqui, sempre incrível, me ajudando.
enfim, amo Copilot, só para fazer o meu super merchan de Copilot aqui. Tem uma pergunta, eu não sei se vocês conseguem. Como a gente consegue ver valor de Copilot? Cara, valor de Copilot, $30 por mês por usuário, mas não está disponível ainda para todos os clientes. A gente ainda está com essas limitações de. Assim, a gente lançou o Copilot e tem muito cliente querendo, a gente está vendo que tem muito cliente que ainda não está pronto para o Copilot, então não é só questão de ter 3 e 5, mas é uma questão, assim, de você ter todo o ferramental por trás do Copilot que precisa ter. Os parceiros têm algum trial de Copilot? É uma boa pergunta. Eu sei que alguns parceiros receberam algumas poucas licenças, mas eu vou perguntar. Você vê, gente, agora um monte de pergunta de Copilot, a gente estava falando de migração de NCE que a gente precisava fazer, mas eu vou ver para vocês se tem data de disponibilização para os parceiros. O Copilot custa $30 por mês por usuário, por enquanto, e não são todos os clientes que estão habilitados para ter Copilot. Tem uma lista de clientes, não são todos que já podem adquirir o Copilot, tem uma lista específica, tem um monte de pré-requisito que o cliente precisa ter. Então, ainda não está, sim, não teve a gente não fez um mega lançamento ainda está aos poucos, para pouquíssimos clientes, a gente ainda não tem nenhum caso, então a gente ainda está aos poucos, mas a gente vai avisando vocês de todas as novidades que a gente tiver especificamente sobre o Copilot. Como que a gente sabe quais clientes estão aptos? Pergunta para a TD, para eles não esquecerem de pedirem para mim, porque eu tenho uma listinha, mas por enquanto são só esses clientes enterprise super grandes, mas eu confirmo para vocês. Mas por enquanto, gente, ainda não está 100% disponível, a gente ainda não tem. Nós estamos usando, porque a gente é sempre cobaia, a gente sempre pega todas as versões, mas obrigada, dia 14 do 11 vai ter um evento Microsoft sobre o Copilot, obrigada. Quem não tem esse convite, por favor, peçam, a gente reenvia para vocês. Mas como usuária do Copilot, eu falo que eu sou uma pessoa muito feliz desde que ele entrou na minha vida. Ótimo, ai que bom. Obrigada, Etelvino, maravilhoso. Assim, não são todos os clientes, tá? Então, assim, não são todos os clientes, eu não sei onde tem trial de Copilot. Se você manda pergunta de Copilot que eu não sei responder, mas eu pergunto aqui para os universitários, podem colocar as perguntas aqui que a gente responde, tá bom? Mas só para falar que realmente ele me ajuda sempre nas reuniões e me dá essas dicas, mas vai ter aqui. Obrigada, Etelvino, mandou para a gente o webinar aqui que a gente vai ter só sobre o Copilot para vocês tirarem todas as suas dúvidas. É realmente a nossa maior transformação, né? Desde que eu tô aqui faz tempo. Foi 14 anos de Microsoft, é a primeira vez que eu vejo a gente tão disruptivo, fazendo tantos lançamentos bacanas e com uma ferramenta que muda tanto a vida. Fechei meu parênteses de Copilot, vocês viram ele funcionando, muito bacana, me avisando aqui. Já pedi para ele fazer as anotações e os itens para me ajudar a concluir aqui. Ele vai ver que tem várias perguntas sobre ele, vai ficar aqui se achando maravilhoso. Mas falando sobre renovações e e-commerce, gente. Então, retomando os nossos conceitos básicos. Primeiro, cancelamento. Não esqueçam 168 horas. Depois disso, não tem exceção. Lívia, mas aconteceu um erro da Microsoft, o mundo caiu. Abra o chamado Partner Center, vamos tentar, mas a chance, de novo, não é tão grande, mas a gente sempre tenta, então tentem não chegar nesse cenário. Depois, a partir de janeiro, na data de expiração do contrato, sim, você vai ter a renovação automática como opção. A gente sempre sugere que você renove antes. Os produtos que estão aí em Legacy, Academic, Educação e etc., vão ser lançados em janeiro, migração automática começando em julho, não junho, julho, tá bom? Que acho que foram as principais dúvidas. Se vocês ainda tiverem dúvidas, mandem pro mesmo e-mail que vocês acham que mandaram, depois o time TD Cinex ajuda vocês a como a gente manda mais dúvidas, e a gente vai respondendo, a gente pode até combinar de vocês mandarem até amanhã alguma dúvida que a gente não tenha respondido, e aí no e-mailzinho de agradecimento vai esse vídeo aqui, com todas as minhas ótimas interações sobre o Copilot, e aí a gente também coloca um FAQzinho das perguntas que a gente não respondeu, tá bom? Então, deixem aqui as dúvidas que a gente não respondeu para a gente mandar. E é isso, gente. Os links, alguns eu vou ficar devendo. Vou procurar trial de Copilot, vou procurar algum link fácil aqui de benefícios e eu mando aqui para vocês. Tá bom? É isso, Carol. Perfeito, Li. Eu tenho uma dúvida.
Nós teremos algum FAQ que será um documento público para que os clientes finais também tenham acesso? Sobre imigração automática de Newcommerce, Uhum. eu tô aqui com o FAQ aberto, que eu já terminei, bonitinho, e eu submeti para a Corp. Eu acho que vai ser público para todo mundo, mas no mínimo para parceiros a gente terá. Tá, então, assim, para Perfeito. parceiros vocês vão ter, inclusive, eu tô até com ele aberto aqui, que a gente estava terminando, e aí vocês vão ter, assim, perguntas até um pouco mais capciosas, capciosas não, mas assim, perguntas assim, cara, vai ter mudança na API, quando eu fizer a mudança para setor público, então, a gente vai ter muita perguntinha, assim, bacana que veio, e que a gente está montando esse FAQ, eu compartilho com vocês, eu espero que a gente já publique ele, eu acho que em inglês já está até publicado, tá bom? Mas eu mando para vocês, tá? Maravilha. Obrigada, Li. Imagina. Que bom, veio uma última pergunta. O cliente na migração upgrade de licenças no Legacy para o Newcommerce, vai ter um ambiente impactado? Ele fica algum tempo offline? Não é essa a ideia, tá? A ideia é que a gente faça essa mudança, enfim, programada, rápida. O time da TD pode ajudar vocês também, para o cliente não ter nenhum impacto, tá bom? A gente já fez várias, sem impacto para cliente. Então, assim, dúvidas, se é a primeira que você vai fazer, procura o time TD Synnex, me procura, que eles vão me procurar, a gente vai junto, para a gente garantir que não vai ter impacto, mas geralmente não tem. Tá bom? É Tá isso. bom. Meu copilot me avisou que eu tenho 3 minutos, gente, desculpa, eu sou muito apaixonada. Então, pessoal, mais uma vez, obrigada pela presença e pelo tempo de todos vocês. Lívia, muito obrigada. Imagina, Foi sempre à disposição. esclarecedor. Tenho um super elogio aqui no chat para você. Obrigada, muito obrigada, Ótima gente. apresentação, bem objetiva e abordagem das melhores dúvidas. Então, pessoal, contem com a gente, eu disponibilizei os meus contatos aí no chat. Se a gente não souber, a gente direciona, a Lívia nos ajuda, porque vocês perceberam que a Lívia domina 100% do assunto, né? Maravilhosa. Tá bom? Então, é isso. A gravação vai para vocês no e-mail de agradecimento e a gente vai tentar incluir os documentos que a Lívia disponibilizou para a gente também. É isso, gente, obrigada. E, muda o contrato, tá? Eu acho que, Carol, a gente vai colocar, vamos colocar o handbook também, que é bacana, vamos tentar colocar tudo para vocês, tá bom? Mas, de Perfeito. novo, lembrou de uma dúvida depois? Carol, pega as dúvidas e a gente faz, tá bom? Combinado. Obrigadão, Obrigada, gente. Bom pessoal. dia. Bom dia para todos. Obrigada. Tchau, tchau.